Bem, pessoal, como vão? Tudo bem com vocês? Voltamos aqui novamente a nosso conteúdo sobre ligações químicas, tá ok? Bem, nesse caso, vamos falar hoje sobre os tipos de ligações polares, certo? Ligações polar e ligações apolar, certo? Mas antes, precisamos falar um pouquinho sobre geometria molecular. Só para lembrar, né, que no caso aqui a gente está falando de que as substâncias químicas, né, as moléculas, podem formar figuras geométricas, tá bom? Então, boa aula. Geometria molecular. O que é geometria molecular? É quando você tem uma molécula e ela apresenta o quê? A estrutura parecida com onde uma figura geométrica, tá ok? Temos aqui, por exemplo, a substância do formato linear, claro, né? Forma o quê? Um ângulo de 180 graus. Tem outras que formam um ângulo mais fechado, tá ok? Isso aqui é um exemplo, por exemplo, o exemplo temos a água, tá? Tem outras que formam uma figura trigonal plana, certo? Ou seja, ela não forma uma pirâmide, tá? Ela tem duas dimensões também, mas a formato trigonal, ou seja, de três, né? Três ângulos iguais, tá? A trigonal piramidal, que aí já apresenta o quê? Uma estrutura semelhante a uma pirâmide, tá? Então são três dimensões. E a tetraédrica também, tá? A tetraédrica também apresenta o quê? O aspecto pode ser o quê? De uma figura tridimensional. Vamos continuando no seguinte. Em relação a isso, né, a gente tem que saber o quê? Em relação à eletronegatividade, certo? Sem eletronegatividade, não sabemos qual é a substância que atrai mais ou atrai menos. Para você saber a polaridade, isso é muito importante, tá? A gente tem o quê? Embaixo, né, tem a sequência da escala, né, a escala de Pauling, né, em relação à eletronegatividade, tá ok? Isso quer dizer o quê? O mais eletronegativo, aí vai descendo, né, até o menos eletronegativo, que no caso aqui seria os metais, tá? Então seria, por exemplo, a frase Foncli Bris pH, tá? Então Fonclis pH seria então a sequência, né, de elementos que tem de eletronegatividade maior até em relação à eletronegatividade menor. Joia? Bem, em relação à polaridade, né? Em relação à polaridade, né, podemos definir três formas diferentes, né? Geograficamente são relacionados ao quê? São relacionados aos polos, né? Temos o polo norte e o polo sul, tá? E eles normalmente ficam em sentidos opostos, né? Em relação à eletricidade, né, temos o quê? Quando uma substância é carregada positivamente, né? Seria o polo positivo, né? E eletronegativamente, né? Que seria o polo negativo. Então, esses dois polos, né? Por exemplo, uma pilha, ela apresenta esses dois polos, o polo positivo e o polo negativo, né? Onde a corrente ela vem do polo negativo e vai em direção ao polo positivo, né? Aí você fecha o ciclo, né? Caso faça uma ligação, né? Um sistema elétrico cuja ligação se conecta o polo positivo ao polo negativo, né? Daí fecha o circuito, né? Em relação à química, né? Tem em relação o quê? A capacidade, né? A eletronegatividade, a capacidade onde um átomo tem de mais de receber elétrons, né? Então, onde tem a concentração maior de elétrons, então é normalmente chamado de polo negativo, né? Já em relação a quem tem a concentração maior de polos positivos, né? Então seria o eletronegativo, o eletropositivo, tá ok? Bem, então temos aqui os tipos de ligações polar e apolar, né? Os tipos de ligações polar acontecem entre átomos que têm cargas, né, ou átomos de negatividades diferentes, tá ok? Então vai ter o lado positivo e o lado negativo, ou seja, a presença da polaridade, tá? No caso, apolar, né, são substâncias que apresentam cargas que se cancelam, tá? Então, com eletronegatividades iguais, né, isso acontece. Então, quando substâncias apresentam elementos idênticos, né, formando a substância, é um exemplo, né, de reação, né, ou a ligação apolar. Bem, nesse caso aqui, a gente está querendo fazer um esquema, certo? Fizemos um esquema para simplificar a forma com que você identifica, né, uma substância quando ela é polar ou ela é apolar, tá ok? Então, primeiro, né, você determina o quê? Você determina o átomo central, certo? Então, uma substância, né, uma molécula, ela pode apresentar um átomo central. Ah, professor, e se a substância tiver só apenas dois elementos, né? E esse elemento, por exemplo, só fica um ao lado do outro, da outra substância, né? Bem, então você vai verificar, né, qual é a que tem eletronegatividade maior, né? E se essa substância tendo eletronegatividade maior, provavelmente, né, vai puxar os elétrons para si, tá? Então, por exemplo, se eu botar o flúor, ele tem a substância que tem maior eletronegatividade, tá? E eu for botar em relação ao metal, né? Então o flúor vai ser
vai puxar os elétrons mais para si, tá? Do que o metal puxar para si, tá? Ele, no caso, mais ele vai doar esses elétrons, né? Já falou sobre ligações químicas, né? Ligações iônicas, né? Então, a tendência maior é doar, né? Esses elétrons, e o flúor seria, né, eletronegativo, receber, né? Mas já que seria mais relacionados a exemplos com substâncias não metálicas, que é ligações covalentes, temos, por exemplo, o HCl, né? O HCl, o que é que acontece? O cloro, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? Então, se ele é mais eletronegativo, então ele tem a tendência de puxar elétrons, tá? Vamos para si. Então, esse aí seria do tipo também polar, tá? Ligação polar. Então, temos o seguinte, o átomo central, certo? O átomo central, né? Ou seja, caso, né, que a substância, né, você tenha duas ou mais substâncias, mas o que acontece? Vai ter uma substância que vai ter, vai ocupar a parte central da molécula, né? E as outras vão ficar ao seu redor, tá ok? Então vai ter o átomo central. Então, quando existe um par de elétrons livres, né? Ou seja, quando tem substância, por exemplo, da família dos calcogênios, como o oxigênio. O oxigênio, ele apresenta, né, 6 elétrons, né? Se ele apresenta 6 elétrons, né, ele faz apenas ligações, por exemplo, usando apenas 2 elétrons, né, então ele vai ter pares de elétrons livres. Então, toda vez que acontecer isso, esses pares de elétrons livres, você vai ter uma ligação do tipo polar, certo? Mas quando não acontece isso, né? Quando todos os elétrons, né, na última camada, isso é sempre a última camada, né, tiverem ocupados, né, como o carbono. O carbono normalmente, né, ele faz 4 ligações, certo? Tudo bem. Mas imagine, né, o carbono normalmente ele fica com todas essas ligações ocupadas. Então o que é que pode acontecer? Pode acontecer dois casos. Quando o número de ligações é igual ao número de átomos iguais, né? Ou seja, se ele tem um carbono fosse ligado a 4 hidrogênios, né? Então, 4 ligações, 4 hidrogênios, né? Número de ligações igual, número de átomos iguais, então seria uma ligação apolar, né? Ou seja, ele não iria formar polos, porque iam se cancelar, tá ok? As cargas positivas, né, seriam canceladas, né, com as cargas negativas, né, seriam forças iguais, né? Então, no caso aí, em outro caso, o número de ligações, né, for diferente ao número de átomos iguais, então você vai ter uma situação apolar, tá? Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se o átomo, né, tiver o carbono for ligado a cloro e hidrogênio, né? 2 cloros e 2 hidrogênios. Então, o que tem? São 4 ligações, mas tem o quê? 2 elementos diferentes, né? Vai fazer 2 ligações com cloro, 2 ligações com hidrogênio. Então, são quatro ligações, né? Mas a quantidade de elementos são diferentes, não são iguais à quantidade de ligações. Então, seria uma ligação do tipo polar, tá bom? Então, pessoal, quarta-feira, né? Ou seja, né? Daqui a 2 dias, vamos estar passando para vocês as nossas aulinhas, né? As nossas resoluções de atividades, tá ok? Então, até mais e tchau.